Olá, galerinha! Muito boa noite, muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma aula de física, tá? Prazer enorme estar aqui com vocês, galerinha de Caridade do Piauí, Gerumênia, São Francisco do Piauí e São José do Peixe. Galerinha, vamos iniciar aqui mais um encontro de física, o nosso encontro presencial da disciplina para a EJA sexta etapa, tá bom? Galerinha linda, começando o nosso encontro de hoje, nós estaremos trabalhando ainda o tema de calorimetria. Porém, hoje a gente vai dar início ao tema de trocas de calor. O que é esse tema, professor? Você vai pegar todos os conhecimentos que a gente já trabalhou de quantidade de calor e vai inserir esses temas no mesmo, na mesma situação, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um objeto que ele vai trocar calor com outro objeto e eu vou querer saber qual é a temperatura que eles ficam ao final dessas trocas de calor. Tá bom? Então, eu sempre vou estar trabalhando com a troca de calor com esse princípio, tá? Com dois ou mais objetos, dois ou mais corpos, trocando energia até que eles estejam no equilíbrio térmico, que é um outro conceito que a gente já trabalhou também, não é isso? Então, a gente vai iniciar agora esse tema de trocas de calor, na aulinha de hoje, na nossa aula de física. Beleza? Então, vamos lá, jovens. Calorimetria, conteúdo trocas de calor, disciplina física, data dia 25 de outubro, e eu sou o professor Caio, professor de física aqui de vocês. O nosso objeto do conhecimento, calorimetria, focando no tópico de trocas de calor. Objetivo, analisar situações de trocas de calor entre corpos em sistemas térmicos isolados. Então, nosso objetivo é analisar as trocas de calor entre corpos, entre objetos que estão em um sistema térmico isolado. Então, para a gente entender esse conteúdo de hoje, deixa eu começar aqui com a definição do que é um sistema térmico isolado. Vocês já usaram uma caixa de isopor? Acho que sim, né? Para colocar ali um refrigerante, para colocar ali uma água gelada e manter essa água por mais tempo, né? Então, um sistema termicamente isolado, ele se assemelha a uma caixa de isopor. Ah, professor, de caixa de isopor eu entendo, principalmente no final de semana, né? Principalmente no domingo. Tem um churrasco em casa, aí o pessoal coloca ali um refrigerantezinho gelado, coloca ali tem um isopor só para carne, né? Para manter a carnezinha quente. Bom demais, né, professor? Ora. Galerinha, você está ali fazendo uso de um sistema termicamente isolado e não fazia ideia. Sério, professor? Sim, com certeza. Lá você vai colocar o refrigerante gelado, vai colocar a água e vamos imaginar que você coloque um suco
quente, né? Morno não, perdão, na temperatura ambiente, tá? Galerinha, o que vai acontecer? O refrigerante está gelado, a água está gelada e o suco está temperatura ambiente. Galerinha, vai haver uma troca de calor apenas entre os três corpos, sem haver troca de calor com o ambiente externo. Por quê? Porque todos os três líquidos, o suco, a água e o refrigerante, estão em um sistema termicamente isolado. Eles estão em uma caixa de isopor. E o isopor vai impedir que haja trocas de calor com o meio externo. Então, aí na imagem, você observa que tem o corpo A e o corpo B. Ele está dizendo, nessa imagem, que o corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. Então, nessa situação, o calor só pode ser transmitido de A para B. Ok? O calor, ele vai ser transmitido de A para B por quê? Porque, professor, o A, ele tem mais temperatura do que o B, que tem menos temperatura. Então, o calor, lembra lá do que a gente estudou no início da calorimetria. Calor é um processo de troca de energia, né? De uma energia em trânsito. Perfeito? E essa energia em trânsito, ela sempre vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre do mais quente para o mais frio. Beleza, jovens? Show de bola. Professor, e aí depois, o que acontece? Depois que os corpos trocam calor apenas entre si, eles vão estar em temperaturas iguais. Ok? Eles vão ficar com temperaturas iguais após essa troca de energia. Certo, galerinha? Beleza? Jovens, ficou alguma dúvida aqui no sistema termicamente isolado? Ficou tranquilo o entendimento? Pois vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. Vamos falar agora do princípio das trocas de calor. Professor, o que diz esse princípio das trocas de calor? Vai dizer, galerinha, que quando você tem esses dois corpos trocando calor entre eles, o corpo que cede calor, ele está perdendo calor. O corpo que recebe o que o outro perdeu é porque ele está ganhando calor. Somando essas quantidades, o resultado é igual a zero. Por quê? Imagina o seguinte. Imagina você receber o seu salário. Você ganhou dinheiro, né? Mas imagina que você paga todas as suas contas. Você teve que dar o seu dinheiro, teve que perder o seu dinheiro.
E imagina que o valor das suas contas seja exatamente igual ao do teu salário. Então quer dizer que a quantidade de dinheiro que você ganha é igual à quantidade de dinheiro que você cedeu, que você deu para pagar as contas. Então você vai ficar com quanto? Com nada, com zero. Então, aqui vai ser a mesma coisa relacionada só que a calor, que energia. A quantidade de energia que o corpo A doou para o B tem que ser a mesma quantidade de energia que o B ganhou. Porque eles só trocam energia, eles só trocam calor entre si. Já que eles estão em um sistema termicamente isolado, que é a caixa de isopor. Ok? Então, como eles estão em um sistema termicamente isolado, o que um dos corpos perde vai ser o que o outro corpo ganhou. E aí, galerinha, essa soma ela tem que ser igual a zero. Porque o que perde a quantidade de energia dele, a quantidade de calor tem que ser negativa. Que ele está perdendo. Então, um valor negativo somado com um valor igual, só que positivo, se subtraem, né? Então, o resultado será zero. Por isso que esse princípio das trocas de calor diz que quantidade que A doa tem que ser igual à quantidade que B doa. Perdão, que B ganha. E aí, quando eu somo essas quantidades, como uma é positiva e a outra é negativa, elas se anulam. É igual a zero. Beleza? Jovens, eu vou te dar 2 minutinhos, tá? Para vocês. Anote só o título, tá? Anote só o título do princípio e a expressãozinha, tá? A fórmula, para que você possa só olhar para a fórmula e ver que está falando do princípio da troca de calor. Tá? Porque aí você vai ter que lembrar. O princípio da troca de calor é a quantidade de calor cedido mais a recebida igual a zero. Quero que você anote isso, tá? Princípio das trocas de calor. Aí coloque quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido igual a zero. Certo? Vou te dar 2 minutinhos para isso, beleza? 2 minutos e a gente volta já.
Bora lá, galerinha! Então vamos imaginar o seguinte, olha só, vamos imaginar a situação. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Vamos imaginar, olha como é simples. Vamos imaginar que o ar tem uma quantidade de calor de 10 calorias. E o A vai perder essa quantidade de calor para o B. O B vai ganhar. Então, qual deve ser a quantidade de calor do B? Tem que ser também 10 calorias. Mas como o A ele está doando essas 10 calorias, o dele tem que ser negativo. Toda vez quem doa é negativo. E aí, negativo com positivo, ou seja, mais 10 com menos 10, ou o contrário, né? Menos 10 com mais 10, você está fazendo aí uma subtração de dois números iguais. Então, o resultado só pode ser 1. Né? Pode ser 0. É o único resultado. Beleza? Então, é isso que diz o princípio das trocas de calor. Galerinha, quero que você preste muita atenção nessa seguinte observação. Toda vez que o calor é recebido, toda vez que a energia térmica ela é recebida, o corpo ele aumenta de temperatura. Faz sentido, professor? Faz demais. Ora, se você está ganhando energia térmica, né, que é a energia relacionada ao calor, à temperatura. Se você está ganhando energia, a tendência é você aumentar de temperatura. Coloca uma água no fogão para ferver. Por que essa água esquenta? Porque a chama do fogão está dando energia para essa água. Então, a tendência da água é realmente o quê? Aumentar a sua temperatura. Agora, quando o corpo ele perde calor, ele perde energia, o que acontece com esse corpo? Ele diminui a sua temperatura. Tá? Então, eu quero que você anote isso, tá? Olha só, quando o corpo ele recebe calor, temperatura aumenta. Quando o corpo perde calor, a temperatura diminui. Temperatura diminui. Então ele vai ficar mais frio. Perfeito, jovens. Show de bola. Galerinha, vou dar 2 minutinhos para vocês. Quero que vocês anotem só isso que eu coloquei aí, tá? A temperatura aumenta quando eu recebo calor e a temperatura diminui quando eu perco calor. Só o que está sublinhado, tá? 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, jovenzinhos. Gente, e aí a gente tem aqui um material chamado calorímetro. Professor, o que é um calorímetro? Um calorímetro é um aparelho semelhante ao isopor. Ele é um aparelho isolado termicamente. Só que ele é mais, como é que eu posso dizer, mais tecnológico do que um isopor. Por que ele é mais tecnológico, professor? Porque esse calorímetro, ele é um aparelho de laboratório. Ele é um instrumento de laboratório. E ele serve para determinar algumas grandezas de materiais, como, por exemplo, a capacidade térmica e o calor específico do material. Como é que eu faço isso, professor? Eu coloco materiais que eu sei as características de capacidade térmica e calor específico dentro desse calorímetro. E aí eu vou colocar um outro material que eu não conheço as características e ver quanto ele recebe de calor ou quanto ele perde de calor. Aí, através dessa informação, eu sei encontrar a capacidade térmica e o calor específico dele. Então, calorímetro é um aparelho que serve para encontrar características térmicas de objetos que eu desconheço. Ok? Então, ele é um aparelho de laboratório que serve para isso. E aí, para saber quanto de calor ele ganhou ou quanto de calor ele perdeu, eu utilizo um termômetro. Tá? Ele tem um termômetro associado a ele. E aí esse termômetro, ele vai ou aumentar a sua temperatura ou diminuir a sua temperatura à medida que o corpo ganha ou perde calor. Certo? Jovens, para aplicar esses conhecimentos que a gente trabalhou hoje, eu vou trabalhar algumas questões com vocês, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questãozinha de hoje. Olha só como é que eu vou trabalhar esse tema na nossa aula, na hora das questões. Diz assim a primeira questão. Quando misturamos 1 quilo de água e o calor específico dela vale 1 também, e essa água está a 70 graus Celsius, com 2 quilos de água a 10 graus Celsius. Professor, qual o calor específico dela? É 1 também, já que é a mesma água, só mudou a massa. Obtemos 3 quilos de água A. Então, olha só. Olha o que ele me forneceu de informação. Eu vou ter para água de 1 quilo, para o material que eu vou chamar de A, uma massa de 1 quilograma. Esse material A tem um calor específico Czinho igual a 1 também. E esse material A está inicialmente a 70 graus Celsius.
Para o material B, que eu vou chamar de B para diferenciar, o que que nós temos de informações? Essa água B, ela tem 2 quilogramas. O calor específico dela é igual ao de A, ou seja, também vale 1. E a temperatura de B inicialmente é 10 graus Celsius. Professor, o que que ele quer da gente? Ele quer que você descubra qual é a temperatura no final, depois que eles entram em equilíbrio. Tá? Então, eu vou chamar essa temperatura de X. Vou chamar ela de X. Qual é a temperatura de equilíbrio? Ou seja, quando a água fica em equilíbrio, a água de 1 kg com a água de 2 kg. E agora, professor, como é que a gente vai fazer? Bora lá. Você vai utilizar o princípio das trocas de calor. Qual é esse princípio? A quantidade de calor da água A somado com a quantidade de calor da água B tem que ser igual a 0. Beleza? A quantidade de calor da água A e da água B, você lembra que só mudaram de temperatura. Então, eu vou usar a quantidade de calor sensível, né? Que é a massa do objeto, da substância, vezes o calor específico dela, vezes a variação de temperatura. Isso eu vou somar, ou posso fazer o seguinte, né? Vou somar aqui. Vou somar com a mesma coisa para o B. Beleza? E isso tudo será igual a quanto, professor? Será igual a 0. Gente, vou substituir os valores. Olha só. O de A tem uma massa de 1 kg. Multiplicado com o C de A. Quanto é que é o C de A? 1 também, né? Vezes a variação de temperatura de A. Aqui é de A, né? Quem é a variação de temperatura de A? Toda variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A final é essa aqui. A temperatura final, tanto para A quanto para B, é o que eu chamei de X. Certo? Então fica X, que é a temperatura final, menos a inicial de A. Quanto é que é de A? 70. Aí você faz a mesma coisa para o B. Quanto é que o B tem de massa? 2 kg. Quanto é que é o calor específico de B? Como as duas substâncias são água, o calor específico delas é 1. Vale 1. E a variação de temperatura. Olha só. Eu pego a temperatura final, que é a mesma do A, né? Já que eles vão ficar em equilíbrio.
e eu chamei de X, menos a inicial. A gente disse que era 10, né? Volta aí nos dados. Olha aí, a temperatura de A é 70 no início e vai ficar igual a X, e é esse X que eu quero descobrir. E a temperatura de B no início é 10 e vai ficar X, é esse X também que eu quero descobrir. Ok? Tudo isso igual a 0, jovens. Tudo isso igual a 0. Então vai ficar 1 vezes 1 dá 1. Isso tudo igual a quanto? Igual a x menos 70. Porque você pega 1, multiplica com 1, dá 1. Multiplica esse 1 aqui com x menos 70, continua x menos 70. Tá bom? Vou somar com quem? Com 2 vezes 1. Esse produto de 2 vezes 1 dá 2. Esse produto 1 vezes 1 deu 1, né? Esse 2 vezes 1 que deu 2, eu vou multiplicar esse 2 por x e esse 2 por menos 10. Multiplicando 2 por x, 2x. Multiplicando 2 com menos 10, menos 20. Tudo isso igual a 0. Aí você deixa letras para um lado e números para outro. Então fica aqui x mais 2x igual a o 20, que era negativo, passa para o outro lado da igualdade, positivo. E o 70, que era negativo, também passa para o outro lado, positivo. Galerinha, vai ficar quanto? Continuando aqui desse lado. X mais 2x, 3x. 20 mais 70, 90. Meus anjos, vai ficar 90 dividido pelo 3. O 3 que estava multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo, né? Dividindo quem, professor? O 90. Então, jovens, 90 dividido por 3 dá 30 graus Celsius. Já que isso é a temperatura após o equilíbrio. Ou seja, o que aconteceu? O corpo A, ele perdeu temperatura, saiu de 70 para temperatura de 30 graus. E o corpo B saiu de 10 e chegou aos 30 graus. Ok? Então, no final, a temperatura dessa água será de 30 graus. Perfeito, jovenzinhos. Beleza? Então, as questões elas não vão fugir disso, tá? Você sempre vai começar a questão desse jeito. Pega o corpo A, soma com o corpo B e iguala a 0. Quem é a quantidade de calor? Toda vez, essa quantidade de calor Q, ela é massa multiplicada pelo calor específico multiplicada pela variação de temperatura. Quem é essa variação de temperatura? Sempre é a temperatura final menos
a temperatura inicial. Perfeito, jovens. Show de bola. Galerinha, eu vou te dar um timezinho, tá? De 1 minutinho em cada uma das telas, só para tirar o print, tá? Já que o nosso time já está finalizando. Então, eu vou dar 1 minutinho no enunciado e 1 minutinho na resposta, só para tirar o print. 1 minutinho, Rafael. Bom, galerinha, a gente vai então finalizar o nosso encontro de hoje. Agradeço, tá, demais a presença de todos os polos que estavam aqui com a gente. Show de bola. Galerinha, a gente vai ficar por aqui, mas na próxima aula a gente vai só trabalhar com revisão, tá? Revisão desses temas que a gente vem trabalhando em todo o mês de outubro. Beleza? Nos encontramos na próxima terça-feira de aulas. Fiquem com Deus, galerinha, e até a próxima. Tchau, tchau, jovens!